Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Últimos Socorros. O que vem a ser isto? A Karen, que é enfermeira de cuidados paliativos, teve a sua formação na Alemanha, estudou também física na Alemanha, é a Karen Schmidt. Ela trouxe esse curso dos últimos socorros e ela ministra ele aqui em São Paulo há 3 anos. Ele foi criado, esse conceito de últimos socorros, foi criado por um médico em 2015 na Alemanha. E ele atende uma necessidade da sociedade saber os conceitos básicos do fim da vida. Porque não faz sentido que só a equipe médica e os familiares deem conta das últimas demandas e necessidades da última fase da vida. Então, aparentemente, parece um curso muito pesado, mas eu realizei esse curso com a Karen. É um curso leve, super gostoso, mas imprescindível da gente conhecer o que acontece nessa finalização de vida, tanto do âmbito social, quanto do âmbito comercial, quanto do âmbito doméstico, e preparando a gente de uma forma muito leve e muito respeitosa para esta fase tão delicada que é a última fase da nossa vida. Karen, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite, e nós vamos dar esse curso aqui no consultório. Muito obrigada primeiro pelo convite de estar aqui, de participar do vídeo, de dar o curso aqui no consultório. Seja muito bem-vinda, eu espero que seja o primeiro de muitos. E Karen, fala um pouco pra gente qual é a diferença dos cuidados paliativos com os últimos socorros, porque quando eu vi isso pela última vez, eu falei, mas eu acho que é a mesma coisa que cuidados paliativos e não é, é totalmente diferente, e a Karen vai explicar agora pra gente essa diferença. Não é que é totalmente diferente, é quase não diferente. Os cuidados paliativos, eles são maiores. Os cuidados paliativos, muita gente não sabe, mas eles são os cuidados que englobam os cuidados que um paciente pode ter quando ele tem uma doença grave que ameaça a vida e que traz algum sofrimento. O que é o caso de quase todas as doenças graves, né? Qualquer câncer, Alzheimer, todas essas são doenças que podem levar à morte e a gente precisa de um cuidado especial para não sofrer, tanto o paciente quanto o familiar. Então, esses cuidados são os cuidados paliativos, eles já entram podem entrar desde o diagnóstico. Infelizmente não é o caso muitas vezes. Muitas vezes a gente deixa até o final da vida. E aí o final da vida também faz parte dos cuidados paliativos, mas aí a gente chama de cuidado de fim de vida. E os últimos socorros são justamente esta parte dos cuidados paliativos, são os cuidados de fim de vida. Tá, ótimo. Então, os últimos socorros, ele faz parte das últimas providências dos cuidados paliativos. Isso, os cuidados paliativos é o grande, tá. E os últimos socorros é uma partezinha do cuidado paliativo. Tá. E Karen, a importância dos cuidados paliativos, o que você diria que a grande contribuição que esse curso, que a conscientização desse momento traz para o familiar? Que tipo de ajuda oferece? Acredito muito que hoje em dia a gente, como sociedade, foge do assunto da morte. Né? Então a gente não fala, às vezes tem até a expressão, né? Alguém toca no assunto, fala, não fala não, que senão alguém vai morrer. Então a gente tem muito medo. Esse medo faz com que a gente se afaste. Então eu comparo quando alguém convida para um chá de bebê, todo mundo quer ir. Agora, se tem alguém doente em casa, a gente, não vou hoje não, vou deixar para mais tarde, não vou. E eu acho que não é só porque a gente não gosta da pessoa, né? É que a gente não sabe o que fazer. Posso falar? Não posso falar? O que eu posso levar? A pessoa vai poder comer? Se eu levar um docinho é ok? Então essas dúvidas fazem com que a gente fale, não, então melhor é nem ir, porque não vou saber mesmo o que fazer, não vai ajudar nada, então fico em casa.
pessoalmente eu acho isso muito triste. Acho que seria maravilhoso se a gente conseguisse, como amigo, como vizinho, como colega de trabalho, todo mundo, né, numa comunidade conseguisse ajudar neste momento. Então, né, precisou de alguma coisa, a gente sabe o que fazer. E aí essa ideia do curso de últimos socorros é trazer esse conhecimento que não é uma especialização de 2 anos que, né, médico faz depois da faculdade para se tornar um médico especialista em cuidados paliativos. Mas é um encontro rápido de 4 horas para a gente aprender algumas coisinhas básicas. É incrível, porque quando eu fiz essa formação com a Karen, realmente o curso aborda todos os âmbitos, o social, o comercial, o doméstico, o emocional. Então ele te dá uma base para você desmistificar esse momento que faz parte do processo de todos nós, né? Não tem como fugir. Não tem. Então, já que é para olhar para isso, vamos olhar de um jeito leve e sabendo como olhar. Esse curso ele capacita nesse sentido. Isso, ele dá a todo mundo ferramentas de lidar com o fim, às vezes o próprio, às vezes com o do familiar, de um amigo, e ferramentas bem práticas mesmo. Uhum. E Karen, normalmente quando a gente domina uma técnica ou quando a gente ensina ou trabalha com uma técnica, muitas vezes a gente teve uma vivência pessoal com aquilo que mobilizou o nosso profissionalismo com relação àquela técnica. Então isso aconteceu com você? Você teve uma vivência pessoal, doméstica, sentiu uma necessidade de ter apoio e por conta disso foi procurar uma ajuda profissional? No meu caso eu já perdi os meus 2 pais, eles já faleceram, e minha mãe, ela não precisou dessa ajuda porque ela ensinou quem estava em volta a morrer bem. Então, eu não precisei ter feito o curso disso porque ela mesma foi mostrando o que era necessário. Mesmo assim, tem algumas das experiências ou das informações que eu gostaria de ter tido antes, né? E aí, depois do falecimento dela, que eu fiz a especialização de cuidados paliativos, e quando eu acompanhei meu pai, já sabendo dessas especificidades do final da vida, ficou mais fácil de acompanhar. Não que seja não triste, continua sendo triste, mas acaba não sendo traumático. E isso eu acho que é uma grande vantagem, né? Porque a tristeza vem, a gente perde alguém que a gente gosta, eu espero que a gente fique triste, porque senão tem algo de errado. Exatamente. Mas não precisa ser um trauma, uma tristeza já é suficiente. Eu lembro, Karen, aqui de uma dica que você deu que era do checklist, né? Você também ensinou a gente que cada vivência nesse sentido é alguma coisa muito pessoal, mas tem algumas dicas básicas, né? E você chegou a comentar de um checklist, porque às vezes o cuidador, o parente, aquela pessoa que está servindo, oferecendo os cuidados, ela também está exausta. E o curso, em alguma medida, ajuda você a lidar com esse cansaço, com esse limite de você poder falar, bom, até aqui eu consigo, dali para diante eu já não dou mais conta. Como seria essa questão? Eu acho que o importante é saber que todos ou quase todos os cuidadores estão cansados, né? Que hoje em dia, como a grande maioria das pessoas não morre de forma abrupta, então a gente tem semanas e meses de cuidado. E semanas e meses de cuidado vão cansando a gente como cuidador. E aí tem a hora que a gente fala, não quero mais. E quando a gente não sabe, acha que é só com a gente fica com uma consciência pesada, achando, né, se a gente for filho, por exemplo, que filho sou eu que não aguento mais cuidar da minha mãe? Ela fez tudo para mim quando eu era pequena e agora eu não consigo fazer? Mas é humanamente impossível durante anos cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não dá. Então a gente precisa aprender a balancear e a gente só consegue aprender quando não se culpa por estar balanceando. Que ótimo.
porque às vezes, quando o familiar se despede em definitivo da pessoa que falece, ela está exausta, adoecida e muitas vezes se sentindo culpada, né? Justamente porque não conhece esses conceitos de que é impossível cuidar 24 horas por dia de uma pessoa e você ficar super bem, né? Então esse limite, saber que com o outro também acontece isso, que isso é humano, e o que você pode fazer quando você se sentir exaurido, exausto, dá um grande alento para um momento que já é por si só um desafio. Sim, com certeza. Uhum. Que bom. E Karin, quem pode fazer esse curso? Qual é o público? Todo mundo. Então, do mesmo jeito, né, que todo mundo vive, todo mundo um dia vai morrer, todo mundo acompanha alguém, né? Então, eu falo todo mundo, a gente tem 2 pais e 4 avós e a probabilidade de acompanhar alguém é muito alta. Então, tendo algum conhecimento ajuda. E o curso ele é feito para pessoa que está interessada no assunto. Não precisa ter nenhum pré-conhecimento. Então a linguagem é fácil, é leiga. Existe até já o curso para crianças, ainda não no Brasil, mas então é um assunto que realmente dá para ser falado com todo mundo. Para o curso que a gente vai fazer aqui, a indicação é de 18 anos para cima. 16 também pode, mas aí eu preciso que os pais deem autorização. Tá, entendi. Então nós vamos fazer este curso agora no dia 16 de março de 2024, que será um sábado, das 9 horas às 13 horas. São 4 horas de curso, vai ter um coffee no meio. São todos muito bem-vindos, estão todos convidados. Eu posso dizer que vale a pena. Eu vou estar aqui porque eu quero fazer de novo e muitas outras vezes, porque é impressionante. Cada vez que a gente discute esse assunto, parece que é a primeira vez. De tão necessário, de tão inovador, de tantas impressões diferentes e ao mesmo tempo todas muito parecidas. Das pessoas que estão participando, que já viveram, as experiências que as pessoas trazem, é algo recompensador para todo mundo que já passou, ou que provavelmente está passando ou irá passar um momento tão delicado quanto esse, no sentido da gente se fortalecer e desmistificar esse momento. Aliás, Karen, uma vez eu li uma crônica oriental, eu não sei se isso procede, de que algumas regiões orientais, elas comemoram a passagem com festas, com uma festa, no sentido de que aquela pessoa veio, cumpriu tudo que ela tinha que fazer e agora, claro que eu tô triste porque eu vou me separar dela, mas eu comemoro por ela ter terminado com tanta dignidade, muitos terminaram assim, com dignidade, uma missão que foi a missão de viver até a idade que essa pessoa conseguiu chegar. Isso procede? Há um motivo para comemorar a passagem de uma pessoa que viveu o máximo que pôde, da melhor forma que pôde? Pessoalmente, eu acredito que sim, né? A lembrança de alguém é honrar o legado, honrar a vida dessa pessoa. E mundialmente existem tantas culturas que cada uma do seu jeito lida com a vida, com a morte. Então tem a cultura oriental que tem bastante isso, mas tem a cultura mexicana que a gente conhece agora, né, tá aprendendo um pouquinho mais. Tem o filme Viva la Vida que fala disso, então, né, um outro jeito de lidar com a morte. Na África também tem mais outras maneiras, então não é algo que está dado desde o começo que ele precisa ser triste. Ele pode ser do jeito que a gente faça ser. Perfeito, Karen, perfeito. Olha, adorei essa conversa, muito obrigada. Se vocês gostaram, curtam, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais
E escreva aqui nos comentários se você quer uma segunda rodada dessa conversa ou quais são as suas dúvidas para que a gente possa montar, quem sabe, uma nova bateria de conversas e de perguntas e respostas. Estão todos convidados. Karen, muito obrigada. Você quer dar alguma palavra final? Muito obrigada novamente pelo convite e algumas informações a mais vocês podem também encontrar nas nossas redes sociais, que é Últimos Socorros no Instagram. Perfeito, então é só digitar @Últimos Socorros. Isso, a Karen vai ter lá uma galeria de fotos, ela tem ali vários materiais para você ir se ambientando com esse tema e acender a sua vontade, aguçar a sua vontade de vir fazer o curso, porque vai valer muito a pena. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!